Isso não é um vídeo sobre uma cidade bonita. É sobre onde bilionários se escondem quando não querem ser vistos. Bilionários, descendentes da realeza, oligarcas financeiros internacionais, o refúgio que eles escolheram em comum não é a Quinta Avenida em Nova York, nem o bairro de Belgravia em Londres. É este recanto do Mediterrâneo, onde a luz do sol e o cipreste se entrelaçam. Em uma linha costeira de menos de 30 quilômetros, encontram-se a mansão cor-de-rosa à beira-mar da família Rothschild, as vilas mediterrâneas da família Rockefeller, o retiro de férias da família italiana Agnelli, além das residências privadas da princesa Grace de Mônaco e do duque de Lorraine. O preço dos imóveis aqui já ultrapassa os 35 mil euros por metro quadrado. O valor de venda das vilas com as melhores vistas para o mar frequentemente rompe a barreira dos 100 milhões de euros. E ancorados na baía de Saint-Jean-Cap-Ferrat, superiates com custos de construção na casa das centenas de milhões de euros balançam suavemente. Este é um lugar com uma densidade de riqueza impressionante. Ele repousa silencioso como um mosteiro, mas esconde o poder do capital mais concentrado da Europa. Não é Mônaco, não é Cannes, é Nice, a cidade mais silenciosa, porém uma das mais caras do mundo. Mas, afinal, por que as famílias mais influentes do mundo escolhem se esconder em Nice? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar a mais de um século atrás. Em meados do século XIX, a estrutura de poder da Europa começou a se soltar. A sociedade aristocrática entrou em um período de fluxo sem precedentes. Os parentes do czar russo, a realeza vitoriana da Grã-Bretanha, os capitalistas industriais da Itália e os condes e banqueiros do Império Austro-Húngaro, todos fugiram para o sul para escapar do frio. Eles trouxeram riqueza, médicos, obras de arte e criados. Chegaram a este lugar, conhecido como a Côte d'Azur, Costa Azul, e entre a luz do sol e a brisa do mar, construíram seus próprios palácios de inverno, jardins e sanatórios. A rainha Vitória construiu um palácio aqui mais uma vez. A família Rothschild comprou a encosta inteira para erguer a Villa Efrussi. O grão-duque russo Constantino fixou residência aqui novamente, e os herdeiros de Rockefeller compraram todo o cabo. Desde então, Nice deixou de ser apenas uma cidade do Mediterrâneo para se tornar a capital de inverno da alta sociedade europeia. Uma migração de riqueza que dura há 100 anos desenrolou-se aqui silenciosamente. Com uma área de cerca de 71,92 km² e uma linha costeira de cerca de 7,5 km, tem uma população residente de cerca de 342 mil habitantes, mas a população da região metropolitana ultrapassa 1 milhão. É a quinta maior área urbana da França e a segunda maior cidade turística do país, atrás apenas de Paris. Os residentes estrangeiros representam cerca de 12%, sendo que o grupo de estrangeiros de alto patrimônio líquido ultrapassa os 60%, abrangendo nacionalidades como britânicos, italianos e russos. A média anual de turistas recebidos ultrapassa 5 milhões de pessoas. É um dos destinos de férias à beira-mar mais fascinantes da Europa e até do mundo. O turismo contribui com cerca de 35% do PIB, respondendo por 1% da receita total do turismo mundial. A taxa de ocupação hoteleira mantém-se acima de 70% durante todo o ano. A topografia única de Nice confere-lhe um microclima extremamente estável, invernos sem frio rigoroso, verões sem calor excessivo. A temperatura média anual é de cerca de 17 graus Celsius e há mais de 300 dias de sol por ano. Quase não há clima extrema. É uma das poucas linhas costeiras do continente europeu onde se pode viver o ano todo. Para a aristocracia europeia do século XIX, aqui era tanto um paraíso de cura quanto um novo centro social de inverno. Os britânicos foram os primeiros a abrir o calçadão à beira-mar, que mais tarde foi nomeado Promenade des Anglais, Passeio dos Inglesos, e que hoje ainda é o marco de Nice. Os ciprestes ao longo da costa e as paredes externas em tons pastéis são o legado daquela época, simbolizando também um mundo aristocrático que desapareceu. A Baía dos Anjos é um dos marcos mais famosos da cidade. Sua linha costeira em forma de lua nova e a singular praia de Seixos atraem inúmeros visitantes todos os anos. Olhando do alto da colina do castelo, toda a cidade e a beleza do Mediterrâneo se revelam. Este local não é apenas um ponto excelente para fotografia, mas também preserva vestígios históricos da Idade Média.
A cidade velha de Nice, Vier-Nice, transborda de um charme intenso do sul da França. Ruas estreitas ladeadas por edifícios barrocos coloridos, o mercado de rua repleto de especiarias frescas de Provença, azeite e queijos artesanais. O ar está impregnado daquele lazer e romance únicos do Mediterrâneo. Em 2021, a cidade de inverno de Nice foi incluída na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, consolidando ainda mais seu status como um tesouro cultural. A arquitetura da cidade preserva o gene estético daquela era. Hotéis-palácio no estilo Belle Époque, varandas de ferro forjado, colunas em arco, fazem a cidade inteira parecer uma pintura litorânea eterna. As ruas sinuosas da cidade velha, as persianas azuis brilhando nas paredes amarelo-alaranjadas, as cafeterias nas esquinas ainda seguem o ritmo de 100 anos atrás. O luxo aqui nunca é ostentação, é algo que sedimenta no tempo e é transmitido no silêncio. Para Nice, a riqueza é um tom discreto, alisado pelo vento. O verdadeiro poder reside entre os jardins bem aparados e as propriedades silenciosas. Muitos donos dessas propriedades nunca mostram o rosto. Empresas de gestão imobiliária cuidam de tudo. Chefes particulares, jardineiros e médicos formam um sistema de vida fechado. Você pode encontrar um idoso vestido com simplicidade nas ruelas da cidade velha, sem saber que ele talvez seja o timoneiro de algum conglomerado internacional. A leste de Nice, estendendo-se mar adentro, fica a península de Saint-Jean-Cap-Ferrat, o núcleo deste mapa oculto de bilionários. A ilha inteira tem menos de 2 km², mas concentra os imóveis mais caros da Europa e o sistema de segurança privada de maior densidade. O preço da terra chega a 100 mil euros por metro quadrado. É uma das áreas residenciais mais caras de toda a França. A baronesa Beatriz de Rothschild construiu aqui sua Vila Rosa, cercada por 9 jardins temáticos, do jardim espanhol ao japonês. Cada canteiro de flores simboliza a ordem e a elegância da velha Europa. Seus banquetes reuniam a realeza europeia, gigantes financeiros e mestres da arte. Hoje, a vila tornou-se um museu, mas ao redor da península ainda se espalham propriedades privadas discretas. Sem placas nos portões, sem cercas visíveis. Apenas caminhos que permitem a entrada de poucos convidados selecionados. Os moradores daqui geralmente não vivem aqui em tempo integral. Eles chegam de helicóptero vindos de Londres, Zurique, Genebra ou Dubai. Os jatos particulares ficam escondidos atrás de muros altos. Iates ancoram no mar azul turquesa, bandeiras de todo o mundo em seus mastros. As tripulações mantêm um silêncio tácito. Repórteres e turistas dificilmente conseguem se aproximar. Para as pessoas daqui, privacidade é segurança. O silêncio é o luxo. Foi justamente por isso que Nice e Cap-Ferrat foram chamados de Porto Seguro do Poder. Nice é indissociável da arte desde o século XIX. O filósofo Nietzsche escreveu aqui trechos de Assim Falou Zaratustra. O pintor Matisse passou seus últimos anos aqui, criando o estilo colorido de seu período em Nice. Chagall construiu aqui seu museu pessoal. Renoir e Picasso também deixaram suas pinceladas sob este azul. Artistas e financistas buscavam a eternidade na mesma linha costeira. Um usava pincéis, o outro usava ativos. Na era moderna, Nice continua sendo uma das cidades mais ricas da França, o centro administrativo e comercial da Riviera Francesa. Em 2024, o PIB regional de Nice aproximou-se de 33,1 bilhões de euros, com um PIB per capita de cerca de 45 mil euros, superando em muito a média nacional francesa de 38 mil euros. O salário médio mensal de um residente comum é de cerca de 2.500 euros. Cargos de gestão em finanças, tecnologia e turismo têm salários mais altos, podendo chegar a mais de 4 mil euros. No entanto, o que acompanha a alta renda é um custo de vida elevado. O nível de consumo em Nice está na camada superior da França, especialmente em habitação e alimentação. Uma refeição comum em um restaurante custa cerca de 25 a 40 euros por pessoa. Nice é a única cidade na França que possui uma denominação de origem protegida para vinhos dentro de sua área urbana, controlando a marca Vin de Belay.
A culinária de Nice é preparada com a mesma dedicação de pratos sofisticados. É um dos raros lugares na França com o nome da cidade em seus pratos. Nice realiza mais de 2.000 eventos culturais, festivais ou esportivos todos os anos. Entre eles, o Carnaval de Nice, um dos 3 maiores do mundo, que encanta o planeta. Cap Ferrat é uma das poucas baías naturais do mundo capaz de acomodar superiates de mais de 200 pés, a próximos 60 metros. Heliportos e pieres privados conectam-se diretamente às propriedades. O planejamento urbano de Nice controla rigorosamente a densidade das construções, proibindo o desenvolvimento de arranha-céus, mantendo a vastidão e a privacidade da linha costeira. Isso a manteve longe da agitação de entretenimento de Cannes e também atendeu à demanda central do grupo de super-ricos por segurança e discrição. Além do turismo, reúnem-se aqui indústrias de ponta como medicina, tecnologia, arte, serviços marítimos e educação internacional. Nice possui um dos sistemas de serviços públicos mais completos da França. A densidade de instituições médicas é superior à média nacional. O sistema de escolas internacionais é perfeito, capaz de fornecer educação em inglês, francês, alemão e até trilíngue para famílias de diferentes países. O nível de segurança pública está entre os melhores das grandes cidades francesas, figurando no topo por longo tempo. Em 2023, Nice foi avaliada pelo Índice Europeu de Qualidade de Vida como uma das cidades mediterrâneas mais adequadas para a residência de pessoas de alto patrimônio. No nível tributário, as políticas de incentivo fiscal sobre herança e proteção de trustes de Nice para fundos familiares e coleções de arte são as mais estáveis da França, o que atraiu um grande número de escritórios familiares para se estabelecerem aqui. De manhã cedo, os moradores locais gostam de pedir um café expresso concentrado na cafeteria da esquina, acompanhado de uma soca, torta de grão de bico, recém-saída do forno. Essa comida de rua tradicional, crocante por fora e macia por dentro, feita com farinha de grão de bico, é o café da manhã favorito dos niçóis. Mesmo os magnatas de topo frequentemente desfrutam desse sabor simples para dar continuidade à sua rotina diária. Ao meio-dia, a praia de Cascalho da Baía dos Anjos está repleta de turistas e moradores locais tomando sol. Ao entardecer, os restaurantes da Cidade Velha começam a servir a clássica salada niçoise: atum, azeitonas, ovos cozidos e legumes frescos, uma combinação refrescante e rica. À noite, os bares e clubes de jazz à beira-mar ganham vida gradualmente. O som da música se mistura com o som das ondas, até tarde da noite. À medida que a sociedade moderna se torna cada vez mais impetuosa e a exposição se torna a norma, Nice oferece outra possibilidade: manter a continuidade do eu e da família, em meio à ordem, à luz do sol e à quietude. É exatamente por isso que, no século XXI, a classe de bilionários globais, da tecnologia emergente à aristocracia tradicional, retornou a esta costa do velho mundo. Gigantes do luxo francês, Arnault, a dinastia automotiva italiana, Agnelli, financistas suíços, Pictet, inventores britânicos, Dyson, todos adquiriram propriedades aqui. Para eles, Nice não é apenas uma cidade, mas um símbolo que representa a estabilidade, nobreza, sustentabilidade e estética. Então, a resposta para aquela pergunta torna-se clara. Por que as famílias mais influentes do mundo escolhem Nice? Porque, nesta era, a verdadeira ostentação não é possuir muito, mas ser capaz de encontrar um mundo de quietude fora do barulho. O que Nice representa não é apenas o retorno da riqueza, mas o equilíbrio entre o tempo e a civilização. Um tipo de tolerância ao estilo europeu antigo, um tipo de tranquilidade onde os mais ricos do mundo também estão dispostos a desacelerar o passo. E você, o que mais sabe sobre Nice? Ou que experiências inesquecíveis você deixou por lá? Bem-vindo a compartilhar nos comentários. Obrigado a todos por assistirem. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor não economize no seu like, compartilhamento e inscrição. Nos vemos no próximo vídeo.